Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros, de 28 de junho a 2 de julho de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora, ou seja, pode ficar atrasado ou adiantado em relação ao que o SBT exibe no capítulo. Nelson humilha Vitória durante o noivado de Nick. Candelária descobre que Liliana é filha de Adriana. Kendra começa a morar na mansão Balvaneira. Saiba disso e muito mais com todos os detalhes. Por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda-feira, 28 de junho de 2021, Candelária diz a Adriana que percebeu que sua neta gosta muito dela. Adriana diz que também gosta muito de Liliana e diz que desde que a conheceu sente algo especial. Candelária fica sem graça e diz que precisa sair. Depois, Liliana desabafa com Adriana sobre a dor de perder sua mãe. Adriana diz que a compreende, mas que ela tem que se relembrar só dos bons momentos que teve ao lado de Cristina. Roy liga para Liliana e pergunta se ela já perdeu sua virgindade. Liliana diz que não e revela que sua mãe faleceu. Roy pede desculpas por ter feito aquela pergunta. Gusmão incentiva que Aguiar volte a trabalhar e diz que pouco a pouco ele recuperará sua vida. Aguiar diz que Nelson não gosta dele. Gusmão diz que sim, pois ele é um sem caráter e diz que Vitória não contratou ninguém para substituí-lo. Aguiar diz a Gusmão sobre a mansão Balvaneira. Nessa maldita casa eu não volto jamais. Candelária visita a Paula e diz que quer conversar com ela. Candelária diz a Paula que quer saber o que ela conversou com Cristina antes de morrer. Paula diz que antes de tudo amou Cristina e que por este carinho teve que ser sincera com ela. Paula diz a Candelária que falou a Cristina algo que ela jamais falou com a filha. Candelária se enfurece e pergunta qual coisa. Paula confessa a Candelária que revelou a Cristina que ela era filha de Aníbal Balvaneira. Candelária fica furiosa com Paula. Paula diz que lamenta, que somente disse a verdade que ela não teve coragem de confessar. Candelária pergunta a Paula como ela sabia que Cristina era filha de Aníbal. Paula diz que isso é o que menos importa, o que importa é que Cristina deveria conhecer sua origem e ela disse. Candelária diz que ela não tinha nenhum direito de dizer a Cristina e a acusa de ser a responsável pela morte de sua filha. Paula pede que ela não a culpe e diz: se estamos falando de culpas, não parece que seu silêncio e suas mentiras sobre o pai de Cristina lhe fizeram mais mal no final das contas? Eu revelei uma verdade que você ocultou durante toda a vida dela. Candelária diz que ela revelando esse segredo causou mais mal do que bem a Cristina e diz: Paula, você acabou com a Cristina, você acabou com a minha filha. Paula sofre. Nick diz a Kendra que não era próxima a Cristina, mas que a morte dela a afetou. Kendra, com sua maior cara de pau, diz que como a afetou a morte de uma desconhecida. Nick diz a Kendra que a morte muda a maneira de todos de ver o mundo e diz que valoriza sua mãe. Nick diz a ela que Gusmão está próximo dela. Kendra, cretina, diz: Nick, eu já escutei bastante. Não percebeu que isso é outra estratégia desse interesseiro? Como você ficou noiva do Roy e percebeu que seu casamento é um fato, ele está buscando outra maneira para te apaixonar. Você para ele significa muitos milhões e vai lutar para tê-los. Nick diz a sua amiga do cão que deu um cheque para Gusmão e ele rasgou na frente dela. Kendra diz que isso é uma estratégia, pois ele quer toda a fortuna dela. Nick diz que ele parece ser tão verdadeiro que tem vontade de mandar tudo para o inferno e ficar com ele. Kendra diz: você seria uma idiota se fizesse isso. Nick pergunta por que ela está falando assim. A cínica pede perdão e diz que foi firme com ela, pois a ama. Kendra diz para Nick frear o seu amor dela. Roy chega à casa de Liliana e lhe dá um coração de pelúcia dizendo eu te amo. Roy diz a Liliana que não sabia o quanto ele se importava com ela até ouvir ela tão mal no telefone. Roy diz que não sabe por quê, mas ela é especial e que sentiu vontade de vê-la e de estar junto a ela. Liliana agradece Roy por seu apoio. Roy diz que está com ela e pede desculpas pela maneira que ele a tratou da última vez. Liliana convida Roy para entrar. Roy diz que tem que ir, mas que quer ir vê-la outro dia.
Vitória pergunta a Adriana se ela viu Aguiar e como ele está. Ela diz que não o viu e sim Gusmão e que está deprimido. Adriana diz à irmã que Aguiar quer voltar a Santa Rita. Adriana incentiva que a irmã não permita Aguiar ir e diz que pode parecer egoísta de sua parte, mas diz que precisa de Liliana. Aguiar vê o coração que Liliana ganhou de um amigo. Aguiar se enciuma e fica furioso. Candelária diz a Aguiar que está destruída por dentro, mas que tem que ser forte e aprender a viver com aquela dor. Aguiar diz à sogra que Liliana é sua razão de viver. Candelária diz que cometeu muitos erros e que está pagando por eles. Vitória diz a Adriana que não irá pressionar Aguiar. Depois, Nelson diz a Vitória que à noite seus futuros parentes estarão ali e devem ficar com a farsa do casamento feliz. Vitória diz que não se importa em que os Paivas descubram que eles estão vivendo uma farsa. O imbecil diz: quer dizer que já disse a Doris que tem um belo romance com Aguiar, que seus hormônios explodiram a ponto de fazer um striptease para ele? Vitória fica furiosa e diz que aquilo foi uma armação. Vitória diz que o que mais a incomoda é que ele envolveu a filha deles nesse jogo sujo e diz que ele passou dos limites. Nelson diz que Nick tem o direito de saber o tipo de mãe que tem. Vitória diz que o divórcio dos dois é inevitável. Nelson diz que só vai dar o divórcio para ela caso entrem em um acordo econômico. Vitória, que tem uma paciência de anjo, diz para ele que aquela dança era para ele e diz que caiu numa armadilha. Nelson, que é um miserável, ameaça Vitória. Poliana comunica a eles que os Paivas já chegaram. Gusmão diz a Salviano que Aguiar não voltará para trabalhar na mansão Balvaneira. Doris, Milton, Nick, Vitória, Nelson e Aníbal começam o jantar do noivado. Eles estão aguardando Roy. Milton diz que Nick será uma esposa compreensível e que isso é uma dádiva para o marido. Nelson diz que filho de peixe, peixinho é. Vitória pergunta o que ele quer dizer. Nelson diz que Nick tem a compreensão de Vitória. Milton diz que os filhos são espelhos dos pais e que os casamentos de ambos durou anos. Nelson cretino diz que sim. Roy chega no jantar. Milton diz que vai dar um presente para Roy e Nick. Milton os presenteia com uma cobertura na capital. Nick fica feliz. Vitória diz que pensou que Nick e Roy iriam morar na mansão. Nick diz à mãe que ela e Roy querem o próprio espaço. Aníbal apoia. Nelson propõe um brinde aos noivos. Roy diz que antes precisa fazer algo. Roy se ajoelha diante de Nick e lhe mostra um anel de compromisso. Nick, pensando ser Gusmão a pedindo em casamento, aceita e se beijam. Depois, ela percebe que é Roy e se assusta. Todos brindam. Gusmão observa o jantar patético. Nelson diz a todos: agora só falta o casamento. Eu só espero que ninguém se arrependa 5 minutos antes. Vitória diz: Nelson, eu acho seu comentário de péssimo gosto. Nelson diz: perdão, anjo, mas me dá pavor que algumas atitudes sejam hereditárias. Aníbal se estressa e diz para Nelson respeitar aquele momento feliz. Vitória diz a Doris que ultimamente Nelson faz muitos comentários de péssimo gosto. Nelson diz que é o reflexo do ambiente que se respira na mansão. Vitória pede respeito. Nelson, vigarista, diz: e você, falando de respeito, você não respeita ninguém. Vitória, com a maior classe, responde: eu te respeitava, e você sabe muito bem por que eu deixei de fazer isso. Nelson diz que ela joga a culpa nele pelo casamento ter fracassado. Vitória diz que sim. Nelson diz aos Paivas se Vitória comentou sobre um vídeo muito interessante com eles. Nick se irrita. Vitória se levanta da mesa e diz: já chega, Nelson. Eu disse para você esquecer esse assunto. Você não tem nenhum direito de me desrespeitar. Ah, papai, eu já cansei de manter as aparências. Já estou farta de viver essa hipocrisia. Nelson diz que a única hipócrita é ela e manda ela dizer a todos quem é seu amante. Vitória se enfurece e Nick sofre. Vitória diz ao cretino: há 25 anos eu deveria ter me arrependido mesmo que fosse 5 minutos antes de me casar com você. Nick, filha, por isso deve pensar muito bem no que faz, para você ainda dá tempo. Com licença. Doris e Nick saem da mesa. Aníbal diz a Nelson que ele vai pagar por ter ofendido sua filha. Vitória pede perdão a Nick por ter explodido. Vitória diz que não pôde se conter. Nick diz que compreende. Vitória diz à filha que não tem nenhum amante.
Nick diz à mãe que ela e seu pai estragaram seu noivado. Doris tenta tranquilizar Vitória. A Adriana vê o sofrimento da irmã. Vitória diz que vai expulsar Nelson de casa. Doris pede que ela não tome uma decisão precipitada e diz para ela esperar Nick e Roy se casarem pelo menos. A Adriana diz: "Não, me desculpe, Doris. Não concordo com você, não pensa assim. Vitória, se as coisas estão mal entre vocês, se divorcie, minha irmã." Doris, preocupada somente com seu bem-estar, diz para Vitória pensar em todos os anos felizes ao lado de Nelson. A Adriana pede que Doris deixe sua irmã sozinha. Nelson diz a Aníbal que ele deveria agradecer por ele não ter mostrado para os Paivas o vídeo comprometedor que tem de Vitória. A Aníbal diz que por mais que sua filha fosse infiel, aquele não era o momento para ele fazer uma ceninha. A Aníbal pede perdão a Milton e Roy pelo escândalo. Roy diz que eles podem ficar tranquilos. Aníbal diz a Roy que enquanto ele fizer Nick feliz, poderá desfrutar de tudo dos Balvanera e diz que o mesmo serve para Nelson. Nick sofre com ataque de bulimia depois da humilhação que passou. Roy chega ali e diz a ela que ela estava vomitando. Roy, cínico, diz que o preocupa muito ver ela assim. Nick diz que o tratamento estava funcionando, mas não sabe o que aconteceu. Roy a abraça e pede que ela se acalme. Guzmão chega ali e pergunta a Nick se ela precisa de algo. Roy, otário, diz: "Olha, a questão é que minha noiva e futura esposa está comigo, então você vai para fora. Quando vai parar de se meter onde não foi chamado?" Guzmão diz: "Enquanto a Nick achar que precisa dos meus cuidados, eu estarei com ela, mesmo que ela seja sua noiva ou sua esposa, eu estarei junto a ela. Então, vai se acostumando a me ver." Vitória mostra ao pai o vídeo que Nelson a está chantageando e diz que pensou que Odete Longoria estaria por trás daquilo. Aníbal diz que ela não teria nenhuma vantagem. Vitória diz que ela quer prejudicar sua vida. Aníbal diz que ela tem razão e suspeitam que Nelson seja cúmplice de Odete. Aníbal diz que seria ótimo se Aguiar e Liliana voltassem para a mansão, pois ela se sente segura com Aguiar. Aníbal diz que Nelson é um imbecil, pois onde ele pensaria que sua filha, uma balvaneira, se relacionaria com seu guarda-costas. Vitória fica tensa com o comentário do pai. Terça-feira, 29 de junho de 2021. No dia seguinte, Adriana pergunta a Vitória se por aquele livro que Nelson a acusa de ser infiel. Vitória diz que não, que é por outro motivo e que vai contar para ela. Vitória explica a Adriana sobre o vídeo. Aníbal está no hotel e Candelária tenta ignorá-lo. Aníbal diz que os dois têm uma neta e oferece seu apoio. Candelário responde: "Se eu não pedi quando engravidei e tive que sair do trabalho, por que eu aceitaria agora?" Aníbal diz a Candelária que o amor deles foi o mais puro que viveu. Candelária diz: "Puro? Mesmo você sendo casada e tendo 2 filhas?" Adriana diz à irmã que o tempo cicatriza a dor de Aguiar. Liliana diz à avó que vai sair e que logo volta. Depois, Candelária reza e, diante da foto da filha, diz que não queria que ela sofresse com a perda de sua filhinha e que por isso pegou e substituiu por Liliana. Aguiar ouve quando Candelária diz: "Eu sempre vivi com o peso da culpa por eu ter me calado. Filha, minha filha, me perdoa, me perdoa." Aguiar pergunta o que é que Cristina tem que perdoá-la. Adriana pergunta a Vitória se Aguiar sente o mesmo amor por ela. Quando Vitória vai responder, Nelson chega. Nelson diz que no dia anterior exagerou e propõe uma trégua. Vitória diz que aceita pela filha. Candelária pede que Aguiar não a pressione para contar e diz que é muito difícil falar sobre aquilo. Candelária diz que nunca confessou a Cristina o nome de seu verdadeiro pai. Aníbal manda Salviano encontrar o vídeo que Nelson está chantageando sua filha e que suma com ele. Salviano aceita. Aníbal diz que certamente Nelson guarda esse vídeo no cofre e lhe dá a combinação. Aguiar pergunta a Candelária quem é o pai de Cristina. Candelária não quer dizer. Aguiar diz que Cristina já foi, mas Liliana não, e que merece saber quem é seu avô. Candelária diz que não, e diz que esse homem não trará nada de bom. Aguiar diz a Candelária que a verdade virá à tona, cedo ou tarde. Salviano consegue pegar o vídeo de Vitória e Aguiar e diz que vai pegar o vídeo que está com Kendra.
Josefina chega à casa de Aguiar. Josefina diz a Candelária que quer conversar com ela a sós. Candelária pergunta sobre o quê? Josefina diz: quando sua filha Cristina estava para dar à luz, o José Ângelo não pôde estar presente por ter viajado para Tuxtla para me acompanhar no velório da minha mãe. Naquela noite, ele me pediu para jogar os búzios. Queria saber se a Cristina teria uma menina ou um menino. E eu vi que a criança do José Ângelo e da Cristina iria nascer morta. Candelária se surpreende. Candelária diz a Josefina que os búzios dela se enganaram, já que Liliana está viva. Josefina responde que preferiu ficar calada, pois sabia que Cristina iria receber uma menina e que a amaria. Josefina diz que essa menina não tem o sangue de Aguiar. Candelária fica tensa. Josefina diz para Candelária que o que conversarem ficará entre elas. Josefina pergunta a Candelária se Cristina ficou sabendo que Liliana não era sua filha. Candelária diz que não e que o único segredo que sabe é ela. Salviano vasculha as coisas de Kendra enquanto ela está na mansão. Salviano encontra o vídeo original de Aguiar e Vitória no hotel e o rouba da cretina. Salviano também confirma que foi Kendra quem armou o sequestro de Tomásia. Salviano diz a si mesmo: agora o Aguiar vai poder voltar a trabalhar com a Vitória Balvaneira, sem que o Nelson e essa maldita cretina chantageiem eles. Candelária conta a Josefina todos os detalhes sobre o parto de Cristina. Candelária diz que sua verdadeira neta nasceu sem vida e que Cristina ficou estéril. Candelária diz que sua amiga enfermeira, Abigail, apareceu com a menina em seus braços dizendo que a família da pequena não a queria. Candelária diz que aceitou a menina como sua neta e filha de José Ângelo, no caso a Liliana. Aguiar chega ali e Candelária se esconde para ele não ver ela chorando. Aguiar fica contente por ver Josefina ali. Josefina diz que os dois precisam conversar e se abraçam. Aguiar diz à amiga que Cristina foi assassinada e que não foi um acidente. Aguiar diz que o desgraçado que eliminou sua esposa está dormindo tranquilo, enquanto a família dele está destruída. Kendra chega em casa e diz a si mesmo: a estúpida da Nick não imagina que em breve eu deixarei de ser sua amiga para me tornar a sua madrasta. Kendra percebe que Salviano roubou o vídeo e a Mocreia surta. Kendra sorri e diz que há males que vêm para o bem. A louca psicopata quebra seu apartamento e diz que Salviana fez um favor. Aguiar diz a Josefina que a dor da perda de Cristina dói em sua alma e diz que está tentando ser forte. Aguiar diz que se sente vazio, sem forças e que não sabe o que fazer. Josefina diz que Deus chamou Cristina e que ele deve aceitar, pois ele está vivo e que deve continuar sua missão. Aguiar diz à amiga que queria estar morto e que quando entra em sua casa e percebe que nunca mais vai ver o olhar e a alegria de Cristina, se entristece. Josefina diz que ele não pode se fechar em sua dor e que foi errado ele ter se afastado de Dona Vitória. Aguiar diz a Josefina que no dia anterior Vitória ligou para ele, mas não disse nada, porém ele sabia que era ela. Josefina diz a Aguiar que Vitória precisa mais dele do que a própria Liliana. Kendra, toda descarada, chega com malas na mansão Balvaneira chorando. Vitória pergunta o que houve. Kendra diz que assaltaram ela e seu apartamento. Nick abraça a descarada. Vitória e Nick dizem para Kendra que ela ficará ali na mansão. Vitória pede que Tomásia arrume um quarto para a víbora. Nelson chega ali. Nick diz a Nelson que assaltaram a casa de Kendra e que ela vai morar na mansão. Nelson, com o rabinho entre as pernas, diz: não, de maneira nenhuma. Vitória pergunta qual o problema. Nelson diz: você ainda pergunta? Você acha correto? Estamos preparando o casamento da nossa filha. Acha certo termos hóspedes? Nick diz que Kendra está grávida e que o pai da criança nem vai assumir, pois é casado. Vitória se surpreende. Nelson fica tenso. Vitória dá os parabéns a Kendra e diz que ter um filho é uma bênção e um direito de toda mulher. Kendra, cínica, agradece Vitória. Vitória e Nick dizem a Kendra que apoiam ela e que aquela é a casa dela. Kendra finge querer ir embora. Nick e Vitória não permitem que a bruxa se vá. Nelson diz a Kendra que pedirá que Salviana a acompanhe na delegacia para anunciar o assalto. Vitória diz que Kendra precisa se acalmar. Kendra abraça Vitória e agradece Nick.
Nick diz que ela é sua melhor amiga e que ela não pode esperar nada de um homem casado. Nelson diz que o melhor é levar Kendra para um hotel. Kendra, no maior cinismo, finge passar mal. Nick, Vitória e Nelson tentam ajudar a víbora. Depois, Nelson diz a Kendra: você tem que ir embora daqui imediatamente. Aguiar diz a Liliana que não se acostumou a viver sem Cristina. Os dois sofrem. Aguiar diz a Candelária que os últimos dias que Cristina estava viva, eles dois estavam sempre brigando e discutindo. Candelária diz que Cristina não mereceu morrer daquela forma, mas que foi a vontade de Deus. Nelson diz a Salviano que o apartamento de Kendra foi assaltado. Nelson diz que ela se aproveitou da situação, pois vai morar na mansão. Kendra se instalou em seu quarto e é examinada. Kendra manda o doutor mentir para os balvaneiros. Quarta-feira, 30 de junho de 2021, Nelson surta pois não encontra o vídeo de Aguiar e Vitória no hotel e acusa Aníbal. Nick pede que nada de mal aconteça ao bebê de Kendra. Nick conta a Guzmão que assaltaram o apartamento de Kendra e que ela pode perder o bebê. Guzmão se surpreende ao descobrir que a cobra está grávida. Nick diz que ela se meteu com um homem casado e deu nisso. Nick diz: tá vendo, Guzmãozinho? Essa história de andar com um homem casado nunca acaba bem, entendeu? Salviano diz a Aguiar que a tristeza dele acabará com o tempo, mas que ele, estando ocupado, ajudará. Salviano diz a Aguiar que o maldito vídeo não está mais com Nelson e entrega o conteúdo para Aguiar. Aguiar quebra o vídeo. Salviano diz que agora ele pode voltar a trabalhar na mansão e diz que ninguém cuida melhor de Vitória do que ele. Vitória pede que Nick se tranquilize, pois Kendra ficará bem. Nelson diz a Kendra que ela irá embora de sua casa, pois ela o coloca em risco. Kendra jura que não causará problemas entre ele e Vitória e diz que, caso contrário, já teria falado a verdade. Nelson diz a Kendra que não se sente bem com ela ali. Kendra diz que não dará preocupações. Kendra faz seu teatro e convence Nelson de deixar ela morando ali. Odete vê o convite de casamento de Nick com Stefano e pergunta se ele irá. Stefano diz que sim. Odete diz que acha de péssimo gosto o convite ter vindo com o nome dele e não o dela. Stefano diz à mãe sem vergonha: mamãe, você acha que seria convidada após ter se comportado tão mal com essa família? Você vive infernizando seu Aníbal e principalmente a Vitória. Sem falar da sua estratégia desleal de trabalho, mãe. Odete diz que Vitória não é um anjo e que Vitória não convidou ela para provocá-la. Odete diz ao filho que já é hora dele casar. Stefano diz que tem que lhe contar algo. Stefano diz à mãe que tem um relacionamento. Odete comemora e diz que quer conhecer a pessoa divina que lhe roubou seu coração. Odete diz a Stefano que se ele fosse gay ou de gostos duvidosos, preferiria vê-lo morto. Vitória comemora pelo pai ter pegado o maldito vídeo. Vitória abraça o Aníbal e diz que o ama. Tomásia diz a Aníbal e Vitória que Odete Longori está ali. Aníbal se retira. Kendra esconde suas joias roubadas. Salviano entra no quarto de Kendra e diz: o que você pretende vindo morar aqui, sua cretina? Kendra diz que o que ele fez em roubar o vídeo foi uma boa, pois ela vai morar na mansão. Salviano diz que o vídeo está nas mãos de Aguiar. Kendra fica possessa de raiva. Kendra diz a Salviano que ele já foi um bandido. Salviano diz que a diferença é que ele não tem as mãos manchadas de sangue. Salviano diz a Kendra que a mente dela é podre. Kendra confessa a Salviano que a ideia do vídeo foi de Odete Longori. Odete pergunta a Vitória e Nick por que não foi convidada para o casamento. Nick diz a Odete: olha, senhora Longori, eu quero entender. A senhora ficou louca, não foi? A senhora é mega rival da minha família. Vitória diz que Odete não está convidada para o casamento. Odete tenta até dizer para Nick que ela e sua mãe não são concorrentes, mas Nick diz: chega, não se faça de estúpida. Nós suspeitamos que você teve algo a ver com o atentado que minha mãe sofreu. Vitória diz a Odete que quer abrir mão da presença dela na festa de sua filha ao melhor. Nick diz a velha: escuta aqui, a senhora não é bem-vinda nessa casa. Então, por favor, nem pense em voltar. Caso contrário, os seguranças vai jogar a senhora no olho da rua. Entendeu? Odete fica furiosa.
Nick diz que o avô dela é o melhor publicitário do país. Odete diz que Aníbal é um verdadeiro hipócrita, pois roubou seus clientes no passado. Vitória defende o pai e diz que se ela continuar com suas intrigas, irão processá-la. Salviano diz a Kendra que não entende o que Odete ganha com aquele vídeo. Kendra diz que o mesmo que ela, a separação de Vitória Balvaneira e de Nelson Brisa. Odete diz a Vitória e Nick que um dia elas irão à falência. Furiosa, Vitória expulsa a cobra de sua casa. Antes de ir, a víbora solta seu veneno e diz a Nick: Nick, espero que seu casamento seja tão triste e arruinado como é o dos seus pais. Salviano diz a Kendra que o único acordo entre eles é não revelarem seus podres, nada mais. Kendra, sarcástica, diz a Salviano que ele será padrinho de sua filha. Kendra diz que tudo dos Balvaneira será dela. Gusmão diz a Nick que está acabando o tempo e pergunta se ela vai mesmo se casar. Nick começa a chorar. Roy vê os dois próximos. Nick abraça Gusmão. Roy pergunta a Nick se ela quer o fazer de idiota e manda ela escolher entre ele ou Gusmão. Gusmão diz que ela tem que escolher ele. Nick diz que não pode. Gusmão diz que não pode ou não quer. Nick sai chorando. Aníbal vai à casa de Candelária e diz que precisam falar sobre a neta deles. Vitória e Aguiar se encontram no shopping center. Vitória pergunta se ele está bem. Aguiar diz que sim. Os dois se lembram que foi ali que compraram os ternos dele. Vitória relembra do seu sequestro. Aguiar relembra a luta que passou para resgatá-la. Vitória diz que naquele dia ele novamente salvou sua vida. Vitória pergunta como Liliana está. Aguiar diz que bem e agradece por perguntar. Aguiar diz que estar perto dela o faz sentir culpado. Vitória diz que ele continua tendo um lugar em sua casa e que as portas estão abertas, assim como para Liliana. Vitória pede que ele pense. Aguiar a convida para tomar um café. Aníbal insiste que Candelária aceite sua ajuda. Candelária diz que o dinheiro dele não a importa. Aníbal diz que quer sua neta cerca dele. Candelária diz que ele quer que sua neta, que também é uma balvaneira, trabalhe sobre as ordens de suas filhas ou de Nicole. Candelária diz que Lili não precisa dele, pois tem a ela e seu pai. Aníbal diz a ela que quer tê-la por perto. Aníbal diz a Candelária: eu passei a vida toda sonhando em vê-la novamente. Por que me abandonou, Candelária? Por quê? Candelária diz que porque ele nunca renunciou nada por ela. Liliana ouve toda a conversa. Aníbal confessa a Liliana que ama Candelária. Aguiar pergunta a Vitória como estão as coisas entre ela e Nelson. Vitória diz que pioraram, pois já não se respeitam e que Nelson está convencido que os dois são amantes. Vitória pergunta a Aguiar se ela tem que esquecer para sempre seu guarda-costas. Aguiar diz que tem uma dívida com ela e que vai pagá-la. Aguiar diz a Vitória que vai vender seu sítio em Santa Rita. Aguiar diz que jamais voltará lá, pois Liliana disse que o sítio não será a mesma coisa sem Cristina. Vitória dá seu apoio a Aguiar e diz que ele tem seu emprego garantido. Aguiar diz que se voltar será apenas como seu guarda-costas e diz que aquele homem que confessou amá-la e que a beijou na rodoviária não existe mais, pois faleceu no mesmo dia que Cristina. Vitória diz que ele pode voltar quando desejar. Vitória entrega uma carta a Aguiar e pede que ele lê em outra ocasião. Vitória diz que escreve com todo o seu coração. A Aníbal diz a Liliana que sua avó e ele tiveram um relacionamento. Liliana pergunta a Candelária se isso foi antes ou depois dela e seu avô se conhecerem. Candelária diz não querer falar sobre aquilo. Liliana insiste e pergunta quando se conheceram, se ainda não eram casados. Candelária pede que a neta não seja indiscreta. Liliana diz que numa dessas poderia ser neta de Aníbal. Candelária diz para ela não falar bobagens. Aníbal abraça Liliana e arranca um fio de cabelo dela. Nick diz a Kendra que Roy ficou chateado com ela, pois viu ela e Gusmãozinho abraçados. Kendra diz que Nick não pode fazer estas coisas com o casamento tão perto. Kendra, maldita, ô mulherzinha trambiqueira, incentiva Nick a não cair na suposta lábia de Gusmão. Kendra mostra para Nick uma falsa página na internet de Gusmão, como se ele fosse um gigolô.
Nick fica furiosa ao saber que Guzmão vende supostamente seu corpo. Kendra, cínica, diz a Nick que foi uma grande surpresa para ela também, ao saber a espécie de gente que Guzmão é. Nick diz que não entende como pode ter amado Guzmão, sendo que ele é. Kendra, no maior cinismo, diz a Nick: ai, calma, você percebe, ele é um mentiroso, miserável, que se aproveitou da sua ingenuidade, fazendo carinha de cachorro sem dono, dizendo várias coisas bonitas, por isso você caiu como uma bobinha. Nick diz que ela foi uma estúpida ao chegar até mesmo questionar seu casamento com Roy. Kendra incentiva Nick a mostrar a página de Guzmão para a Vitória demiti-lo. Nick diz que vai fazer isso e que agora tem certeza de seu casamento. Roy ignora Nick no telefone. Nick deixa na caixa postal de Roy que o ama e escolhe ele. Guzmão diz: por que você mente? Vai, Nick, continua, tenta com Roy, ama ele com a mesma intensidade que me ama. Guzmão beija Nick. Nick o esbofeteia e diz para ele nunca mais beijá-la. Guzmão a beija novamente. Aguiar lê a carta de Vitória que diz: que a vida te acaricie, que o destino abra seus braços, que a vida faça com que Deus guie seus passos, que a esperança apareça e te inunde com a certeza que sempre pode contar comigo. Candelária visita Paula e confessa saber que ela era amante de Aníbal. Candelária diz para Paula não a subestimar e diz que sabe que ela roubou a carta que jamais chegou a Aníbal e a confronta. Nick se recorda de momentos com Guzmão e sofre. Paula confessa a Candelária que leu a carta que ela enviou a Aníbal. Paula diz a Candelária que nunca deu a carta a Aníbal por medo, pois tinha medo de perder o amor dele. Candelária diz que Paula não tinha nenhum direito. Paula diz que na vida de Aníbal ela era a terceira, pois em primeiro vinha ela, depois Pilar e por último ela. Candelária diz que não entende o porquê ela se aproximou de Cristina. Paula diz que com o tempo amou Cristina e que foi sua melhor amiga. Candelária a chama de cínica. Paula diz que ela pode ser e pergunta se ela contou à sua família que Cristina era uma balvaneira. Quinta-feira, 1º de julho de 2021, Roy diz a Guzmão que ele nunca mais vai ver Nick. Guzmão o chama de desgraçado. Roy diz que vai se casar com Nick e seus milhões. Guzmão o agride. Nelson chega ali e diz como ele se atreve a colocar as mãos em seu futuro genro. Roy diz que tudo está numa boa. Aguiar chega no ateliê de Vitória e lê a carta dela para ela mesma. Vitória se emociona por ele ter decorado a carta. Aguiar diz que ela o ajude a ele ser somente o guarda-costas e ela sua patroa. Aguiar diz que volta amanhã e que ela diz quando ele começa. Nelson chega ali no ateliê e diz que os dois não têm escrúpulos. Nelson diz que Aguiar perdeu sua esposa há dias atrás e que já está ali com sua amante. Aguiar agride Nelson e diz que essa foi a última vez que ele ofendeu Vitória. Nelson diz que Aguiar vai pagar caro pelo feito. Vitória diz que Nelson mereceu. Aguiar e Vitória expulsam Nelson do ateliê. Vitória diz que Nelson, gostando ou não, Aguiar voltará a ser seu guarda-costas. Quando Nelson sai, Vitória diz a Aguiar que morou com Nelson se tornou um inferno. Aguiar diz que acha melhor não trabalhar com ela, pois partiu para cima de Nelson. Vitória diz que ele fez bem dar uma chacoalhada em Nelson. Vitória diz que quem manda na casa é ela e que Aguiar fica. Nick escreve um e-mail para a falsa página de Guzmão. Kendra responde na falsa página se passando por Guzmão. Nick se entristece e diz que Guzmão é um desgraçado. Roy chega no quarto de Nick. Nick pede perdão a Roy pelo que ele viu no shopping center e diz que ele é um príncipe e que o ama. Roy se recorda de Aníbal dizendo que o apoiará. Nelson diz a Kendra que não tem mais o vídeo de Aguiar e Vitória no hotel. Kendra diz que está com ele e os dois quase se beijam. Nelson diz que Vitória quer o divórcio e que vai se aproveitar para arrancar milhões dela. Aguiar diz a Candelária que vai voltar para a mansão balvaneira. Candelária diz que ele tomou a melhor decisão. Aguiar diz que Vitória e Adriana gostam de Liliana e sentem muito carinho. Aguiar diz a Candelária que Adriana Balvaneira perdeu sua filha, cuja nasceu no mesmo dia do aniversário de Liliana. Candelária se surpreende. Guzmão diz a Vitória que o amor que ele sente por Nick é sincero e diz que
ela não tem certeza se ainda quer se casar com Roy e diz que os dois não se amam. Aguiar diz a Liliana que apesar deles voltarem ao trabalho, nunca irão esquecer Cristina. Liliana diz que sim e que a única coisa que espera é que com o tempo a dor desapareça do coração deles. Liliana diz ao pai que sabe que Cristina foi o amor de sua vida, mas que entende que ele tem muitos anos pela frente. Nick humilha Guzmão por ele ter dito à sua mãe que ela e Roy não se amam. Nick diz à mãe que vai se casar com Roy. Nick diz a Guzmão que escolhe Roy. Nick diz a Vitória que seu bem-estar e vai casar é com Roy, pois ele é um príncipe e não um rato como Guzmão. Adriana pergunta a Vitória o que houve, pois Nick ficou furiosa. Nick vai ao quarto de Kendra e diz a ela que o infeliz do Guzmão disse a sua mãe que ela não está certa de se casar com Roy. Nick diz que deixou bem claro a sua mãe Guzmão que vai se casar com Roy, pois é um príncipe de sua vida. Tá mais pra sapo, não é, gente? Kendra, mesmo estando grávida, não sossega o facho. Diz que Nick fez muito bem. Vitória diz a Guzmão que não sabe o que fazer para que o casamento não aconteça. Roy aparece ali e diz: Vitória, por que não quer que eu me case com sua filha? A Nick te disse que não estava apaixonada por mim? Vitória diz que não, mas que ela considera que os dois não tiveram tempo para se apaixonarem. Vitória admite a Roy que esse não é o melhor momento para Nick se casar. Roy manda Guzmão sair dali. Vitória diz a Roy: Roy, não quero que pense que tenho algo contra você. Você é o filho de uma das minhas melhores amigas. Te conheço desde menino, mas acredito que minha filha não esteja preparada para dar um passo tão importante como é o casamento. Nick aparece ali. Nick diz que está apaixonada por Roy, que sente vontade de ir embora daquela casa. Nick manda a mãe não se meter em sua vida e guardar os comentários para ela. Vitória, que tem uma classe impecável, responde educadamente a filhinha. A decisão final é toda sua e quem vai sofrer se equivocar também será você. Com licença. Adriana vai à casa de Liliana e ela e Candelária conversam. A Adriana diz a Candelária que Liliana e sua filha nasceram no mesmo dia, em 3 de maio do mesmo ano. Candelária pergunta a Adriana se Liliana e a filha dela são amigas. A Adriana diz que não, porque a sua filha foi roubada por seu pai. Candelária pergunta por que Aníbal fez isso. A Adriana diz que engravidou aos 15 anos de um rapaz que era pobre e que por isso seu pai roubou sua filha, pois ela tinha o sangue, segundo ele, de um pobretão. A Adriana conta que deu à luz no hospital de Santa Rita e quando acordou foi informada que sua filha havia morrido, mas que depois descobriu que isso era uma mentira. A Adriana diz que seu pai comprou a ética do Dr. Alberto Montanha para que ele não revelasse o paradeiro de Lúcia. A Adriana diz que tem fé que sua filha está viva. Candelária pensa consigo: meu Deus, essa mulher é a verdadeira mãe da Liliana. A Adriana diz a Candelária que sente que ela é uma mulher muito boa e piedosa. Candelária chora ao descobrir a verdade e pergunta como um pai é capaz de fazer tanto mal à própria filha. Adriana responde: o Aníbal Balvanera é um monstro de maldade. Para mim, ser filha dele é uma maldição. Uma maldição. Liliana chega ali com Aguiar. Liliana abraça Adriana. Candelária as observa. Nelson diz a Vitória que com ou sem o vídeo vai desmascará-la. O cachorro maldito diz que falou para seu amigo jornalista divulgar o tipo de mulher que é a senhora Balvanera. Vitória diz que ele não tem limites e que ele é um desgraçado. Aníbal aparece ali e diz: eu te falei, Nelson, para você se comportar como um homem, mas me desobedeceu. Agora vamos acertar as contas. Nelson o ignora e sai. Aníbal diz à filha que fará o jornalista não publicar a matéria fake. Aguiar e Liliana voltam à mansão e são amavelmente recebidos por todos. Sexta-feira, 2 de julho de 2021, Aníbal diz a Vitória que conseguiu fazer com que não divulguem a nota falsa dela. Vitória fica alegre e agradece o pai. Candelária diz ao padre Jerônimo que se apaixonou pelo homem errado, um hipócrita, casado e que é um monstro, pois roubou a própria neta da filha. Candelária diz que deu essa menina a Cristina, pois pensou que era o melhor tanto para sua filha, tanto para Liliana. Nick pergunta a Liliana se ela ainda ama Guzmão. Liliana diz que na verdade encontrou outro amor.
Ela diz que conheceu um rapaz de bons sentimentos, alegre, cheio de energia e bom-humorado. Liliana diz a Nick que Guzmão já deixou claro para ela que não a ama e que está animada com esse rapaz que conheceu. Nick diz que isso é bom, pois o Guzmão é um miserável que não vale nada. Liliana diz a Nick que Guzmão não é assim como ela fala. Liliana tenta ser gentil com Nick, mas acaba sendo menosprezada. Guzmão aparece ali e abraça Liliana. Nick manda ele ir para a sala com ela, pois é sua despedida de solteira. Candelária diz a Aníbal que já sabe o que ele fez com Adriana. Candelário recrimina e pergunta por que ele fez aquela canalice. O velho estúpido diz que foi o melhor para sua família. Esse traste não sabe nem o que é melhor para ele, vai lá saber para a família. Cruzes. Aníbal diz que não se arrepende em nada que fez e diz que não permitirá que ela se meta em sua família. Candelária diz: você é um desgraçado, como eu não percebi antes. Pensei que era um homem honesto, que decepção. E agora não quer que eu me meta em sua família, sendo que tivemos uma filha, a Cristina, e a Liliana, que é sua neta. Aníbal diz que fez um teste de DNA em Liliana. Candelária fica furiosa e chama Aníbal de desgraçado. Anoitece. Candelária diz a Liliana e a Guiar que vai voltar, pois o padre precisa de sua ajuda, mas que em breve volta. A Guiar diz à sogra que ela sempre é bem-vinda em sua casa. Nelson rouba a cópia das chaves do apartamento de Aguiar. Candelária diz a Aguiar e Liliana que deixou uma carta no criado mudo, mas que eles devem jurar que só vai abrir essa carta caso ela morra. Aguiar e Liliana juram pela Virgem Santa que não irão abrir a carta enquanto ela estiver viva. Liliana sente um mau pressentimento, diz ao pai que deveriam abrir essa carta. Aguiar diz que não, pois fizeram um juramento muito sério. Candelária, Liliana e Aguiar saem para irem para a rodovia. Nelson vasculha a casa de Aguiar para tentar encontrar o vídeo dele e Vitória no hotel. Aníbal vai na casa dos Paivas e diz a eles que ficou sabendo nesta tarde que eles estão falidos. Nelson encontra a carta de Candelária e abre o envelope onde diz: José Ângelo, meu querido genro, me perdoe por não ter dito a coragem de te dizer isso pessoalmente, mas é que guardei um segredo há muitos anos e se agora está lendo é porque já não estou mais viva. Espero que a Liliana também me perdoe. Faça com que minha neta não sinta rancor. Graças à Virgem, eu consegui contar o meu segredo a Cristina antes dela morrer. Contei que ela era filha do Aníbal Balvaneira. Perdão, Liliana. Perdão, José Ângelo. Perdão, filha amada, que descanse em paz. Outro segredo que não quero levar para o túmulo é que a Liliana, meu favo de mel, não é filho de vocês. A criança que a Cristina deu à luz morreu, mas por uma coincidência da vida, fiquei sabendo de uma menina que foi abandonada pela família. Era a Liliana. Uma enfermeira entregou para mim e ao saber que Cristina não poderia mais ter filhos, para evitar essa dor, entreguei ela para vocês. Hoje descobri a verdade, uma dura verdade. Aquela menina que me entregaram há 18 anos pode ser a filha da Adriana Balvaneira, a mesma que o Aníbal garantiu estar morta. Nelson fica chocado com o que lê e diz que o velho cretino está em suas mãos. Aníbal pergunta a Doris e Milton como perderam sua fortuna. Aníbal diz que não gosta que o façam de estúpido, mas que não cancelará o casamento. Aníbal diz a Doris e Milton que ajudará eles a se reerguerem, porém terão que jurar que Roy fará Nick feliz. Doris e Milton garante que assim será. Nelson diz a Kendra que não encontrou o vídeo. Nelson diz a Kendra que a sorte está a seu lado. A Aníbal diz a Vitória que Nelson não pode com ele e diz que o casamento de Nick, as coisas vai mudar depois desse casamento. Guzmão leva Nick na periferia para comer milho cozido. Nick diz a Guzmão quem vai cuidar de mim quando você não estiver. Os dois se abraçam. Vitória diz a Aguiar que Carlos Gonçalves foi seu grande amor da juventude. Liliana liga para seu pai e diz que não encontra a carta de sua avó. Aguiar diz que não sabe onde está a carta, mas dizem que essa carta deve aparecer. Depois, Roy vai à casa de Liliana com um buquê de flores. Guzmão pergunta a Nick o porquê ela pensa que ele é o pior homem do mundo e que está interessado só no dinheiro dela. Nick diz que é porque é a verdade. Guzmão diz a Nick que alguém encheu a cabeça dela de bobagens. Nick diz que Kendra faz aquilo pois é sua amiga.
Gusmão diz que Kendra quer separá-los e pede que ela siga seu coração. Nick diz a Gusmão que vai levar com ela todos os momentos felizes dele. Nick agradece Gusmão por tudo que ele fez por ela. Gusmão diz que devem esclarecer as coisas e que seu sonho é se casar com ela. Nick diz que isso é impossível, pois não existe um futuro para eles.